Começamos agora a aula 3. Nessa aula 3, nós vamos falar de umas palavras, sobre algumas palavras chamadas de conectores. Conectores são aquelas palavras que vocês já estudaram na língua portuguesa, que é chamado de das conjunções coordenadas, os conectivos, tá? Aliás, conjunções subordinadas, tá certo? E aí, olha, esses conectores, são indicadores de adição, condição, oposição, contradição, conclusão, síntese como auxiliares na construção de argumentação e intencionalidade discursiva. Quando você está escrevendo um texto, quando você está fazendo uma redação, é importante que você use bastante esses conectores, porque eles fazem a ligação de uma palavra para a outra. Isso na língua portuguesa. Aqui na língua inglesa, nós vamos ver como eles funcionam, ok? Então, aqui, rapidinho, que é aqui para comentar, porque vocês já viram isso, né, em algum momento. Vamos lá. Então, qual é o conteúdo? Né? São os conectivos. E aqui o tema, conectivos. Tá? Em todas as línguas, algumas palavras são utilizadas para ligar e conectar ideias e frases. Se não tiver essas palavras, não faz sentido. Por exemplo, se eu disser assim, em língua portuguesa, eu gosto de banana, mas não gosto de doce. O que tem a ver a ideia? Até que tem, mas nem tanto. O que tem a ver a ideia? Banana é a fruta e o doce é doce, ok? Mas o mas é uma ideia de contradição, de contraditória. Eu disse uma coisa e gosto de outra, tá certo? Eu vou à praia, mas não gosto de tomar banho de mar. Olha, veja só, por que eu fui à praia se eu não gosto de tomar banho de mar? Então, são ideias contraditórias. Quando eu tenho ideias contraditórias, eu estou usando uma palavra aqui no meio para ligar essas duas ideias, que são chamadas de conectivos. Ou seja, em inglês, connectives ou link words. São uma palavrinha que liga outras palavras, ok? Então, vamos lá. Se eu dissesse assim, eu vou à praia, não gosto de tomar banho, né? E aí eu tenho a opção de usar dois conectores aqui, ó. Eu vou à praia e gosto de tomar banho. Eu vou à praia, mas não gosto de tomar banho. Então, eu usei dois conectores. Um que foi o e o outro que foi o mas. Ou seja, o eu conectei duas ideias que se combinam. E o outro, o mas, eu falei de contradição, porque eu disse que eu faço uma coisa, mas eu não gosto da outra. Eu gosto de uma e não gosto da outra. Então, essa é a ideia, gente, de conectivos, de conectores, de link words, ok? Também conhecidos como palavras de transição, de conjunctive adverbs, transitional adverbs, servem para estabelecer uma ligação entre conceitos, ideias ou palavras em uma mesma frase, ou em frases distintas. Foi as duas frases que eu falei agora para vocês. Esses termos são importantes para manter o que chamamos de coesão de um texto. Por exemplo, o que é a coesão? É quando você fala uma frase em um texto e ela faz sentido. Veja, se eu dissesse aqui, eu gosto de praia, mas não gosto de tomar banho. Mas se eu dissesse assim, eu gosto de praia, tomar banho. Não, eu gosto de praia, não gosto de tomar banho. Ia faltar alguma coisa, a coisa não ia estar funcionando direito, a frase não ia estar bem dita, né? Bem compreensível. Ia faltar faltando alguma coisa.
Então, essa palavra que faltou, que seria o mas, é a ideia de contradição, de contraditório. É isso que faz o texto ficar coeso, é isso que faz o texto ficar compreensível e corretamente, né? Na língua portuguesa para vocês. Então, é justamente por existir coesão em um texto que podemos dizer que ele ficou claro ou é fácil de compreender. Então, ia ficar faltando a compreensão de alguma coisa aí, né? Se eu dissesse, eu gosto de praia, não gosto de tomar banho. Esquisito, né? A frase, né? Enfim, I like beach, but I don't like to take bath. Veja, que coisa estranha. But, no caso do inglês, o but é que significa o nosso mas em português. A ideia de contradição vai ser usada com o but, ok? Bom, aqui embaixo teremos alguns exemplos de conectores já na língua inglesa e para que eles servem, quais são as ideias que eles representam, né? Então, observe alguns exemplos de conectivos, né? Aqui, nesse link, você pode acessar também para ver mais alguns conectores, mais alguns conectivos, mais alguns exemplos, para estudar mais a fundo, tá certo? Sobre os conectivos na língua inglesa. Então, vamos lá. Quando eu quero fazer a introdução, eu quero iniciar um texto em inglês, uma frase, um texto mesmo. Quando eu vou fazer, por exemplo, se eu for fazer uma redação em inglês, contar uma história, seja lá o que for, existe um conector, uma palavra dessas, que ele serve para fazer a introdução mesmo do texto. Então, qual é a função dele? Para que serve? A função é para que serve? É iniciar a frase, parágrafos e indicar a apresentação de novas ideias ou conceitos. Um exemplo, por exemplo, quando eu estou falando em inglês em algum texto que eu comece assim, ó, first of all, first of all. Isso é um conector, isso é um marcador textual. Ele serve para quê? Para fazer a introdução em um texto em inglês. First of all significa o quê? Em primeiro lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui à praia, eu tomei banho de mar. E aí você está narrando, contando uma história sua em inglês, mas você começou com esse conectivo, né? Esse marcador textual chamado de first of all. Ele significa em primeiro lugar. Antes de mais nada, antes de tudo. Ok? Tem mais uma aqui, ó. To begin with. To begin with. Para começo de conversa, nós não utilizamos isso na nossa língua portuguesa. Para começo de conversa, eu estava falando com um amigo, mas chegou outro e falou isso, isso e isso. Se eu estou conversando, se eu estou falando sobre uma conversa, enfim. Então, to begin with significa para começo de conversa. In the first place, em primeiro lugar, para começar, né? Por exemplo, eu estou escrevendo um texto e eu digo assim, em primeiro lugar, aconteceu isso e isso. Em segundo lugar, aconteceu isso e aquilo. E se eu quiser marcar o texto em primeiro, em segundo e terceiro, eu posso. Ok? Então, significa in the first place, in the second place, in the third place, tá? First, né? Lembram dos números ordinais por extenso? First, second, third, fourth, fifth. Lembram que a gente falou, que a gente já estudou? Então, serve para aqui também nessa hora, para a gente usar, olha. First, primeiro, para começar. Então, se eu estou contando uma história, se eu estou escrevendo e tal, estou escrevendo uma carta em inglês, eu posso dizer assim, primeiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, tal. Então, eu escrevo first, beleza? Então, para que servem esses conectivos, esses marcadores do discurso, os marcadores textuais? Para introdução, para começar
uma frase para iniciar um parágrafo, para indicar a apresentação de novas ideias. Quando eu começo com essas palavras aqui, eu estou introduzindo novas ideias, eu estou apresentando algo para alguém, certo? Aqui, ó, os marcadores, os conectivos de continuação. Qual é a função dele? Indicar a continuidade de um conceito ou ideia. Exemplos. Eu tenho besides, além disso. Furthermore, além disso, ademais. Moreover, aliás, além do mais, além de que. Then, so, então, depois, em seguida. After, depois, e before, antes. Vocês já viram essas palavras, o after, o depois, e o before, nós já vimos essas palavrinhas como sendo como preposições, mas elas também são conjunções, certo? Mais adiante, a função desses agora, desses conectivos agora, aqueles outros que eu falei agora há pouco, foi de continuação. Agora nós vamos ver conectivos com a função de adição, de adicionar uma coisa à outra. Então, a função deles, qual é a função deles? Apresentar uma nova informação ao que já foi exposto, ou seja, adicionar. Exemplos, and. O and é um conectivo, é uma conjunção em inglês que significa o i. O i, quando eu digo Mary and John, Maria e João, Maria e João. Esse and é o i, quando eu quero adicionar uma coisa e outra, ok? Então, and. Also, também, igualmente. As well as. Assim como, bem como. Not only, but also. Não somente, mas também. Nós usamos isso na nossa língua portuguesa. On top of that. On top of that. On top of that. On top of that. Além disso. Ok? Então, esses são os marcadores, esses são os conectivos que têm a função de adição, de adicionar, de acrescentar uma nova informação ao que já foi dito. Ok? E agora, eu falei no exemplo que eu dei sobre a praia, da função de um que tem a função de contraste. Então, vamos lá, a função dele é de contraste, mas vamos lá. O mas, por exemplo. Então, qual é a função? Contraste é indicar a existência de conceitos ou ideias opostas ao algo apresentado. Exemplos, por exemplo, como eu disse a vocês, eu gosto de ir à praia, mas não gosto de tomar banho. São ideias contrárias. Eu vou à praia, mas não gosto de tomar banho. Por que eu vou? Né? Então, são ideias opostas. Então, para representar oposição, em inglês, nós temos o but, que significa mas ou porém, o however, que significa o contudo, on the other hand, por outro lado, tá? Então, essas três aqui são os conectivos, os conectores, as conjunções que vão dar a ideia de contraste, de contradição, de ideias opostas. O but, o however e o on the other hand. On the other hand, ok? Agora nós vamos ver um que significa causa. E qual é a função desse conectivo que significa causa? A função, qual é a função dele? Indicar a existência de uma causa para determinada questão. Exemplo, do it to, aliás, do it to, devido a, because of, por causa de. Quando eu digo because of, por exemplo, eu preciso estudar inglês
por causa do meu trabalho. I need to study English because of my work. I need to study English because of my work. Então, qual é a causa? A causa é o meu trabalho. Se não fosse o meu trabalho, eu não precisaria estudar inglês, né? Tanto é que eu trabalho ensinando. Então, because of, por causa de. Consequently, consequentemente, tá? E aí, mais aqui abaixo, nós vamos ver algumas atividades em que nós vamos colocar esses conectivos, conectores. Questão 1. Observe a tabela a seguir com as chamadas link words, são as palavras que ligam algo, uma coisa a outra, ou conectivos, ou em inglês, que você já aprendeu, e complete com mais um exemplo de cada tipo de conectivo. Podem procurar os exemplos no texto acima que você acabou de ler, por exemplo. Os exemplos estão lá naquele texto que a gente estava discutindo. Então, conectivos. Qual é a ideia do AND? É and connect. O AND é o I, é de adicionar e de conectar. Do but e do however, de contrasting. O then e o so, sequência. O because, causa e efeito. E aí vocês vão procurar exemplos. Tá? Vocês vão procurar exemplos. Vamos lá. Vocês vão procurar. Vocês podem procurar aqui, ou vocês podem procurar frases que tenham esses exemplos e tenham esses conectivos. Dê a ideia de adicionar e conectar, de contraste, de sequência e de causa, mas tem que ser esses conectivos que tem que estar usados, que tem que ser usados, tá? E aí você coloca o exemplo na frase aqui. Example in a sentence é um exemplo em uma frase. E aí você pesquisa na internet uma frase que use o and, o also, o but, however, then, so e because. Ok? Vamos lá para a questão 2. Na questão 2, observe mais algumas páginas do comic book elaborado pela cartunista Margaret Dehere, para que todos possam conhecer e aprender The World's Largest Lesson. Circule as link words, ou seja, os conectivos, e escreva a ideia principal de cada quadrinho no espaço em branco abaixo. Então, você vai olhar aqui o quadrinho que tenha alguma link words, ou seja, algum conectivo daqueles que a gente falou. Você vai adicioná-lo abaixo nos espaços, vamos ver, tem os espaços aqui, você vai procurar a frase que tem ele e você vai explicar para que ele serve, qual é a função e o significado dele em português, tá? Aqui eu já estou vendo que tem o woman and girls. O and é um conectivo, é uma link word, que está ligando com mulheres e garotas. Vamos ver se tem mais alguns. And all. Vamos ver se tem mais. And aqui de novo. And aqui de novo. E aí vocês vão procurando, tá certo, gente? Passando mais adiante. Vocês coloquem aqui embaixo. Tem mais? Vamos lá se tem mais. E aqui continua o texto, não é? E aí vocês vão procurar. Beleza? E aí passamos para a próxima questão. A questão 3. Uma das ações para alcançar os Global Goals
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é divulgá-los para o máximo de pessoas no mundo, para que todos possam fazer sua parte, pensar e iniciar pequenas ações locais que juntas terão um resultado global. Como você se como você apresentaria os Global Goals para a sua família? Pense e crie uma representação. Pode ser uma ilustração, um poema, uma música, um vídeo, uma rima, um diálogo, repente, história em quadrinhos ou até uma apresentação teatral. Então, você pode fazer uma ilustração aqui. Nessa questão 3 não tem um espaço aqui não, mas você cria esse espaço no seu caderno. Nessa questão 3 você pode fazer uma representação, um vídeo das Global Goals, né? Você fazer um vídeo, uma rima, um diálogo, uma música, enfim, como queira. Essa questão aqui é super livre para você fazer como você quiser.